Quando em 2015 você me convidou, eu fiquei muito honrado para fazer parte do projeto de peróxido para látex, que é uma iniciativa também pioneira. Nós encontramos alguns percalços, mas a vantagem que nós encontramos foi de que ele não dá essa porosidade no látex, porque ele é líquido, ele se integra à película para fazer a cura. O balão fica brilhante ou transparente ou com a cor natural por muito mais tempo, o que é desejável para o mercado de festas, etc. E fica mais brilhante e fica inflado por mais tempo, né? Olá a todos, estamos aqui hoje com um grande amigo, um excelente profissional, muito reconhecido, com um conhecimento espetacular em látex, o Sr. Bassan. Eu não preciso nem apresentar muito, porque todo mundo no mercado de látex conhece, seja no Brasil, seja na América Latina. E é uma honra recebê-lo aqui, Sr. Bassan. Tê-lo aqui conosco para nós batermos um papo sobre esse novo momento do mercado do látex em função das novas restrições, das substâncias restritivas, toxidez, inovações, né? Vamos bater um papão aqui. Vamos, sim. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, D'Angelo. A honra é minha em ser convidado para um evento tão especial que eu acompanho. Já estamos no 4º episódio, não é isso? É isso. E que para mim é uma fonte de informação e de atualização, o seu podcast, né? E minha saudação também para os nossos espectadores. Vamos falar sobre látex. Muito bom, muito bom. Qual o primeiro tema que nós podemos explorar Nós temos duas vertentes, né, que eu gostaria de abordar. A primeira seria a do látex natural, né, que se atua há tantos anos, né? Você estava me contando a sua história, da sua família, do início, dos primórdios da Bassan, né? 52 anos 52 anos de história de látex, é uma vida, né? E aprendendo. Meu pai dizia, a gente vai morrer aprendendo, né? Ah, a gente tem que estudar sempre, pesquisar sempre, né? E com essa história toda que você tem no látex, e no látex sintético, que nós vamos só dar uma palhinha também sobre o látex de nitrilo, ou até de PVC, enfim, o que quisermos abordar. E nós fizemos um trabalho, uma pesquisa, eu diria, né, de um longo tempo, sobre a alteração da cura do látex, né, da saída da cura convencional para a cura peroxídica, né, evitando os particulados, fazer um produto por emulsão, ou emulsionado, né, enfim, fizemos muitos trabalhos. Mas, infelizmente, por diversos motivos, que eu gostaria que você explicasse ao nosso público, o que aconteceu nessa experiência que foi muito, muito boa em certos momentos, né? Sim. E decepcionante em outras, não diria decepcionante. Foi aprendizado. Aprendizado, né? isso. Foi uma experiência, isso, né? Como nós falamos no início. Então, gostaria que você desse uma palavrinha sobre isso. Então, eu imagino que todos nós, quando não temos uma alternativa, nos adaptamos ao que está presente. É verdade. Então, a vulcanização da borracha, que é lá de 1840 e pouco, com o Goodyear. Foi brincar com a borracha natural. Isso. E a gente praticamente, com algumas evoluções, logicamente, mantemos os mesmos princípios, né? Enxofre, óxido de zinco, como ativador de vulcanização, basicamente, e os aceleradores. Ocorre, então, vou te dar um exemplo real. No látex, a gente coloca esses produtos particulados em uma dispersão aquosa. Então, enxofre, etc., é tudo moído, disperso em água, e essa pasta aquosa colocamos no látex, homogeneizamos e fazemos o produto. Então, veja um balão de festa, por exemplo. Você vai numa festa, o balão está ali cheio, brilhante, dali 2 horas ele começa a perder o brilho, começa a fosquear e começa a perder pela porosidade, porque a borracha natural tem uma certa porosidade. Só que o material particulado presente na película de látex, que poderia estar mais impermeável, permite a passagem do ar e o balão vai murchando. Quando em 2015 você me convidou, eu fiquei muito honrado para fazer parte do projeto de
de peróxido para látex, que é uma iniciativa também pioneira, nós encontramos alguns percalços, mas a vantagem que nós encontramos foi de que ele não dá essa porosidade no látex, porque ele é líquido, ele se integra à película para fazer a cura, o balão fica brilhante ou transparente ou com a cor natural por muito mais tempo, o que é desejável para o mercado de festas, etc. E fica mais brilhante e fica inflado por mais tempo, né? O problema à época é que o peróxido estava sofrendo uma reação, um ataque dos ácidos graxos, dos sabões que estão intrínsecos na própria estrutura do látex. E aí acaba gerando algumas bolhas, etc. Então, falar para o nosso público, em 2016, que você foi para o México, isso, também. Foi na Jornada Latino-Americana del Caucho. Isso. Então, e você encomendou balões. Então, uma indústria parceira preparou balões não que ficaram lindos, diga de passagem. Isso, não com látex ordinário. Foi necessário uma dupla centrifugação para retirar boa parte desses ácidos graxos, pouca adição de amônia, pouca adição de sabão, e ele funcionou perfeitamente. O artefato ficou bem. O que ocorre é que até agora, até os últimos anos, nenhum fabricante de artefato ou produtor de látex, seja nacional ou lá do exterior, estava muito atento, porque é uma commodity, tem látex, mas nem dentro. Hoje, o mundo todo, e o Brasil não é diferente, está necessitando se adequar às normas, retirar boa parte dos aceleradores, que você sabe muito melhor do que eu, e também deixar o produto mais usável, pelo ser humano. Então, para não ter contato, para não dar alergia, né? Para não ter possibilidade de nitrosaminas livres, etc. Né? Nós voltamos da época, né, quando nós fizemos aquelas provas, aqueles balões com peróxido, que melhorou muito a permeabilidade do balão, né? Então, ele conservava. Eu fiquei com o balão na minha sala, tempos e tempos, meses, e o balão não murchava, né? Lindo, transparente. Eu fiquei, na época, muito entusiasmado. E aí levamos um monte de balões lá para o México, decoramos o nosso estande com balões, né? E no México tem um dos maiores produtores, foi em Guadalajara, tem um dos maiores produtores de balões do mundo. E na época eles ficaram muito entusiasmados, né? Então, com pequenos ajustes, D'Angelo, dá para utilizar. Aqui eu trouxe um exemplo que em 2016, com látex nitrílico da Nitriflex, isso foi produzido lá na Argentina com peróxido. É uma luva de tecido base têxtil e ela está íntegra, não oxidonada, não migrou depois de tanto tempo, né? De um produto de látex ou de borracha mesmo, que começa a migrar para a superfície, aqueles produtos não consumidos. Evita o blooming, uma migração. Então, depois de tantos anos, está com esse aspecto perfeito, né? E por que se adaptou ao látex nitrílico? Porque ele não tem as gorduras ou sabões que existem. Contém no látex natural. Mas existe sempre um momento de quebrar paradigma. É que nem os carros elétricos. Há 10, 15 anos já existia alguma coisa, mas hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade que é inquestionável, né? Então, o peróxido, essa é a questão das pessoas saberem utilizar, terem alguns cuidados, logicamente, mas vão ter produtos de melhor qualidade, mais duráveis, né? Eu imagino, inclusive, para a indústria de preservativos, indústria de luva cirúrgica, para evitar as nitrosaminas que nós já falamos, ou mesmo os materiais não consumidos na reação química, que acabam exudando para a superfície, né? E que pode causar, inclusive, as questões alérgicas e tudo mais, né? É um trabalho que nós vamos retomar com muita força, né? Para atender, ajudar a superar esse momento e a atingir os objetivos de atoxicidade dos produtos, né? Na nitrílica não vejo maiores problemas, porque eu me recordo quando nós fizemos quando nós fizemos alguns testes industriais em alguns clientes, o que ficou foi só um ajuste de regulagem de temperatura na vulcanização.
porque havia uma certa irregularidade, uma variação de temperatura nas estufas, estufa que chama. Isso, né? isso. E eu me lembro que o produto ficou espetacular, funcionou super bem, os clientes gostaram, mas eles tinham que fazer alguma melhoria nesse... Por isso que chegou o momento do carro elétrico, por isso que chegou o momento do peróxido. São pequenos ajustes, né, que o produtor, a fábrica, tem que fazer mesmo para ter um produto com um produto final de melhor qualidade, né? É verdade. Nós utilizamos também nos látices de SBR, estileno butadieno, e no poliisopreno sintético, inclusive da antes Kraton, hoje Cariflex. Nós utilizamos o látex sintético que copia a molécula poliisopreno, né? Copia a molécula da borracha natural, mas ele não tem amônia, não tem as proteínas alergênicas que tem no látex natural e não tem os sabões em quantidade que possam prejudicar a cura. E o látex, por ser um produto natural, como ele necessita dessa proteção sabão ou a proteção alcalina para que as partículas não se choquem espontaneamente e mantenham ele líquido por mais tempo, cada produtor no mundo usa uma determinada quantidade. Sabe aquele chorinho do tempero que a gente põe na comida? Então o cidadão está com látex um pouquinho fora de padrão, maiormente o látex natural. Não estou falando das usinas, das fábricas de sintético. Mas o de natural, essa safra, este solo, esse clima, essa temperatura me fez ter um látex com tais características. Vamos pôr mais sabão. E quando o látex chega a nós, fabricantes, ele é branco e cheira amônia. Então não se sabe o que tem lá dentro, que ele pode reagir negativamente com o peróxido. Sem dúvida. Mas tudo é um caminho para a gente trilhar. Eu me lembro de umas palestras que eu assisti em várias oportunidades sobre látex, as questões do clone, né, da própria terra, né, porque tinha látex que funcionava melhor com o peróxido e tinha látex que era uma desgraça, era muito problemático, né? São mais de 200 clones. Aí descobri que eram muitos os clones, né? E não dá para fazer tantos peróxidos que então teria que ser um só. Então, hora funcionava, hora não funcionava. Como o filé mignon e o bucho, que sai do boi também. Exatamente. Né? Mas tem que saber escolher. Então, foi vivendo e aprendendo, né, essas questões também. Inclusive, é uma busca de todos nossos amigos lá, o Gunther, na Guatemala, o próprio Ludwig, que vai nos assistir também. Um forte abraço a eles, a todo o pessoal da América Latina, o nosso amigo da Colômbia, né? Todo esse pessoal que hoje a Colômbia está desenvolvendo muito látex, né? E aqui eu acredito muito que a gente vai conseguir, com a ajuda desses amigos também, do Gunther e do Ludwig, a gente chegar a um produto, e com o teu conhecimento, a um produto ótimo que a gente possa explorar esse segmento de mercado. Temos um cliente lá na Guatemala, a Magia Látex. Eles produzem balões, é uma indústria muito boa, e o proprietário, o diretor, o senhor José Luiz, ele é muito interessado em diminuir as possibilidades de problemas de saúde, porque ele está muito próximo aos Estados Unidos também, e os Estados Unidos estão cercando mesmo, quer dizer, a Europa, enfim, o mundo todo está cercando é que nem, eu não entendo de PVC, mas, por exemplo, se usa como plastificante um dióxido de DOP, que está até proibido também. Isso, então, aí existem lá na Itália também os adipatos, que são plastificantes, que já são considerados menos tóxicos. Mas te garanto que aqui ainda continuam usando, até chegar aqui, lamentavelmente, mas que existe uma solução, existe. Né? Produção, por favor, aumenta um pouquinho a temperatura aí para... Gelado? Tá, bom, por favor, obrigado. Então, isso é uma realidade, né? Porque aconteceu um evento agora no Rio Grande do Sul sobre a questão de sustentabilidade, das novas normativas internacionais sobre toxidez enfim.
Então, as coisas aqui no Brasil, infelizmente, né, quem se mexe primeiro são as multinacionais, porque vem da ligação lá de fora, né, da matriz, e que já obriga as empresas instaladas no Brasil a se enquadrarem nessas novas normativas, né? Mas o mercado, em geral, demora a reagir a essa novo requisito, né? Mas uma hora chega. Uma hora chega. Inclusive, com o látex nitrílico, similar a este acabamento, nós fizemos sob demanda de uma grande produtora da indústria de embutidos do Brasil. Na época, eles usavam aventais, na hora da desossa, etc., de PVC, os aventais comuns que tem por aí. Só que eles não aguentavam os resíduos de sangue. Atacava o PVC. E aí nós fizemos também, a nível de amostra de testes, aventais têxteis com esse nitrílico com peróxido. E aí foi excelente. O resultado é que contingências, essa empresa foi assumida por outra, que tinha uma outra visão. E como eu também fiquei afastado de tentar colaborar com o peróxido, não deu para a gente fazer uma experiência. Avançar, né? Mas agora acho que a gente vai seguir. Caminharemos novamente buscando superar certas... implantar essas novas tecnologias. Eu trouxe aqui, foi feito também há bastante tempo, aproveitando até a característica de leve espumação, por erro meu, porque eu tinha muitos ácidos graxos aqui, pH muito alto, o látex começou a espumar com o peróxido. Eu acabei fazendo uma espécie de uma proteção para tapete, para palmilhas. Isso aí tem 11 anos. Indeformável, zero deformação permanente. Os artefatos de látex, em geral, têm vida curta. O látex não foi criado para se fazer uma luva dessa aqui, é descartada há 15 dias. Um preservativo, uso único. Luva cirúrgica também. Balões de festa duram uma festa e acabou. Então, raramente você tem um produto de látex que tenha que ter durabilidade. Estou te mostrando produtos com 10, 11 anos feitos com peróxido. Porque o próprio enxofre pegando calor e com os aceleradores que se usa para látex, que são da classe dos carbamatos ultra-aceleradores, continua uma pós-cura, uma pós-vulcanização. Sim, porque eles continuam reagindo com o tempo. Então, ou seja, ele vai envelhecendo relativamente rápido, o que não ocorre... O peróxido, uma das vantagens do peróxido é o envelhecimento. Que ele é consumido na hora, na hora, E outro detalhe, né, que nós nessas pesquisas, nessas investigações, o peróxido permite a reciclabilidade, uma melhor reciclabilidade. Então, hoje já existe essa reutilização, digamos assim, de resíduos de balões usados em solas e em certos artefatos de borracha. Mas quando a cura é peroxídica, ele terá muito melhor desempenho. Ele poderá substituir até a própria borracha natural virgem, digamos assim, né? Porque não precisa do processo de desvulcanização. Ele não se degrada, né? Sim. Então ele é mantido, ele volta como praticamente uma matéria-prima. Essa será uma das grandes vantagens, né? Queria te perguntar sobre esse artefato lindo aqui que você trouxe, que tem uma resiliência espetacular. Sim. Isso aqui é para palmilha? Qual era o objetivo desse desenvolvimento? Então, foi meio por acidente. Tenho duas colegas profissionais de química que fazem maratonas. E foram à Maratona do Rio com o asfalto a 51 graus. Nossa. O tênis não aguentava e queimava o pé. Outras correm, também as duas correm em Ushuaia, a menos 11. Nossa. No piso a menos 11 no gelo, né? E você precisava uma palmilha. As palmilhas hoje não aguentam essa variação de temperatura. Então eu peguei, a partir do látex natural, mas poderia ser nitrílico ou qualquer outro, eu curei com o Retilatex R50, que é uma marca sua, e adicionei aqui uns materiais, duas características: grafite, que tem baixíssima transmissão de temperatura, e quartzo, poliquartzo.
O pó de quartzo, que é abundante no Brasil, usado também como cargas, tudo, mas ele tem característica de ele ser piezoelétrico. Então, cada vez que eu aperto aqui, a partícula de cristal, ela, sofrendo essa pressão, ela gera meio volt positivo e negativo em cada extremidade. Então, a pessoa está... E essa eletricidade estática que é gerada aqui, ela vai neutralizando a eletricidade estática que nós geramos pelo movimento. Sim, né? Sim. Então, ele vai descarregando energia estática e a pessoa chega mais confortável, com menos dores nos músculos, etc. Isso necessita, lógico, de um trabalho científico para poder corroborar o que eu estou falando, né? Mas é porque... Podemos mandar fazer os testes do IBTEC, no Instituto Brasileiro de Tecnologia da Borracha, que eles têm lá todo o equipamento para ver o desempenho, a dinâmica do corporal. Então pode ser que em breve seja uma realidade no mercado. Não existe... Existem algumas tentativas de palmilhas isolantes no resto do mundo, mas isolante e anti-estresse, tem palmilhas anti-estresse, mas com os outros princípios, esse aí é um produto que pode ser... Ele é muito competitivo, porque ele vai competir com uma palmilha de silicone, por exemplo, que é muito utilizada, né, e pela própria... tem mais característica de conforto que o próprio silicone. O silicone não tem essa resiliência, até tem, mas não igual a essa, né? Mas até da respirabilidade. Isso, que reduz o custo, né? Porque o também. látex tem um custo infinitamente menor que uma palmilha de silicone, que é carésima, né? Tem um custo bastante elevado. Isso aqui é uma coisa bastante... uma tecnologia para a área de calçadista, né? Porque às vezes você compra um tênis, como aconteceu comigo, você compra um tênis que o personal pediu, não, compra determinada marca e tal, não sei o quê, e você vai lá, compra, a palmilha acaba em 2 meses, né? E não tem aquele conforto, porque a palmilha é tão fina, parece que é um EVA, muito fina, ele não te dá o conforto, apesar de o tênis ter a entressola de EVA e tudo mais, mas... se tem uma palmilha dessa daqui, você vai ter, você falou, as resistências alta e baixa temperatura, né? E o próprio conforto de você. Que a resiliência dela é muito alta. Muito alta. E além da respirabilidade. Sim. É muito importante. É diferente muito importante do silicone. Não é para eliminar o silicone, mas é uma alternativa, uma alternativa ao mercado, aos atletas de alta performance. Sem dúvida. Né? É um mercado muito grande, né? Porque todo calçado tem que ter uma palmilha, né? E quanto mais confortável for a palmilha, melhor é para o usuário, né? Obviamente. Então, eu achei esse produto aqui maravilhoso para... Além de se tendo uma logística reversa, pode-se pegar essa palmilha novamente e transformá-la, porque vai estar sem... Ou seja, a implantação da economia circular, né? Isso. Que se fala muito hoje em dia e é muito importante para o meio ambiente. Só não posso fazer uma palmilha circular, que aí não dá certo. É verdade. Muito bom. Você dá muita consultoria para quem produz o látex, né? Sim. A questão o pessoal fala da coleta do momento de tirar da sangria do látex até o artefato pronto. Foi melhorada essa questão da obtenção na hora da coleta do látex, porque eu tinha problema das canequinhas que eram muito sujas, não tinha muito cuidado, ao menos aqui no Brasil, né? Se melhorou esse aspecto na hora da coleta e da preservação do látex, né? O látex, eu vou responder a sua pergunta, mas voltar um pouquinho. Okay. O látex, quando sai da árvore, ele tem a água, tem a borracha, que é o poliisopreno, na ordem de 25-30% de borracha, por isso depois vai centrifugar para eliminar a água. E ele tem um monte de sais minerais, inclusive sais de ferro, de cobre, etc., que podem prejudicar o peróxido. Daí o látex tem que ser mais limpo para chegar até nós. Isso é tranquilo para o usineiro. E ele tem também açúcares, né? Porque é um vegetal. E esses açúcares é que são o problema lá na roça. A canequinha
fica impregnada com esses açúcares, as bactérias, mais ou menos uns 5.000 famílias de bactérias, vão consumir os açúcares e excretam gases. Sim, gases. Gás carbônico com água, vira ácido carbônico, com ácido lático, que ajuda ou deixar mal cheiroso ou coagular espontaneamente. Para não coagular espontaneamente, eles adicionam amônia, que é um outro problema ambiental. O mundo inteiro quer eliminar. Quer eliminar. Então, e aí a canequinha fica suja, fica ácida, cai mais látex, começa a acidificar rapidamente, dá um látex ou até uma borracha de baixa qualidade. Nas minhas andanças nas usinas, o que eu propus é que tirasse a canequinha preta, porque absorve calor do sol e prolifera as bactérias mais rapidamente, por canequinhas transparentes ou brancas, que refletem um pouco a luz. E aí melhora a qualidade do látex. Alguns clientes que utilizam essa técnica estão tendo um látex e maior produtividade, porque gruda menos borracha seca aqui. E sangrando as árvores de madrugada, quando está mais fresco, os vasos laticíferos estão mais dilatados, se colhe mais látex por árvore. Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade. É manual, quase 100% manual. Só que pesquisadores ingleses, pessoal da própria Ásia, da Tailândia, do Vietnã também, desenvolveram máquinas para sangrar, que você põe a máquina em torno do caule e ele é programado por computador, de tempos em tempos, corta a árvore. Corta hoje e não corta amanhã, corta depois da manhã e tal, para evitar mão de obra. Só que se chove, já dá problema, né? Então, são tecnologias que não conseguiram implantar ainda, que dependem muito da mão de obra humana, né? E também, aqui no Brasil, utilizam uma espécie de uma faca agora automatizada para facilitar. Se você acalca muito a faca, você fere a árvore e ela não vai dar látex no ano seguinte, tem que esperar um tempo. Para se regenerar. Ainda depende bastante do trabalho manual. Porque é um problema, né? Que hoje em dia a mão de obra está ficando bastante escassa, né? Acho que até no campo, né? Porque aqui nas indústrias, de todos os níveis de indústria, está com um problema muito sério de mão de obra. Né? Exatamente. E como é que você vê o Brasil nesse contexto? Porque o Brasil, látex nasceu aqui, né? Fomos o pai e a mãe do látex, né? O Brasil foi o pai e a mãe do látex e perdemos essa posição de... Então, interessante que um pouquinho da história, um inglês foi mandado para o Brasil aos 16 anos, que era adolescente, queria ficar, isso em 1800 e pouco. É o Henry Wickham. Ele veio para as Américas, para o Novo Mundo, procurando penas de animais para fazer chapéu que a mãe dele produzia na Inglaterra, em Londres. Com essa idade? A mãe queria mandar ele para a Malásia, para a Índia, lá que era possessão. Ele, como preguiçoso, falou, não, vou atravessar só. E veio primeiro, atravessou o Brasil, foi para o Peru. Lá ele fez a primeira biopirataria com a quina, a árvore que dá o vinho, etc. A cloroquina famosa, também, mais ou menos daí. E depois, na Amazônia, passou muitas décadas, ele via o látex, começou a trabalhar com isso, exportar borracha, etc. O Brasil estava ganhando tinha posição de destaque, porque era praticamente o único produtor. Tanto é que as capitais lá em Belém e Manaus tinham teatros que rivalizavam com os da Europa, né? E acontece que esse pirata inglês, ele mandou, eu vou falar um 0 a mais ou a menos, mas ou é 7.000 ou 70.000 sementes, não importa. Ele mandou para a Inglaterra, algumas germinaram, algumas sementes, porque ela perde a germinação em 24 horas, as que ficaram mais úmidas germinaram, plantaram lá num jardim clonal, depois as próximas gerações já foi lá para a Malásia, para a Tailândia, etc., aonde plantavam de forma ordenada. E aí ganharam. Porque ganhou a produção, né? Em 1905, o preço de 1 quilo de borracha rivalizava
com o preço de 1 quilo de prata, para você ter uma ideia. Né? E aí nós perdemos a chance, porque lá na Amazônia você tem uma árvore aqui, uma seringueira. Sim. Depois você tem uma de açaí, depois você tem uma de castanha, não sei o que, não sei o que. E lá não, você tem, na Ásia, agora no Brasil nós já temos produção coordenada, só que nós não damos conta de atender. O Brasil importa ainda hoje 70% da borracha consumida, vem lá de fora, tanto sólida quanto látex. É um volume extraordinário, né? Mas tem bastante iniciativa privada para recuperar esse tempo aí. E existe algum incentivo do governo para essa recuperação, digamos assim, ou aumento da produção interna? Eu não vou poder te falar a verdade. O que a gente ouve falar, ou lê alguma vez, é que dependendo da época, o governo taxa um pouco a borracha importada para não chegar. Hoje não, hoje o pessoal todo que produz borracha está reclamando. Haja visto de atitudes do próprio governo, haja visto por conta das guerras, desde a guerra Rússia e Ucrânia, que começou a dificultar já a passagem do látex pelos mares aí, e agora com esse problema lá no Oriente Médio. Então isso dificulta muito a vinda para cá. Tenho clientes que produzem balões, estão esperando há 3 meses, o pedido que tem que chegar a 3 meses está ainda... Nossa! Mas eu espero que em breve, o ano que vem, as coisas comecem a mudar. Estarem mais tranquilas, né? Em termos de tecnologia, você aconselharia... não, a sua visão de mercado, se atua há tanto tempo em vários segmentos, seja natural, seja no sintético, qual o segmento mais importante hoje que entraria requisitando o uso de peróxido? E mais rápido... a aplicação, né? Aplicação. Luvas cirúrgicas, luvas de procedimento, que é uma realidade, por exemplo... Luvas suportadas, como essa. Luvas suportadas para a indústria, para quem necessita. As luvas de látex com a base de enxofre, etc., começam a dar mau cheiro na mão do né? Por conta dos outros produtos. E então a troca é com maior frequência. Ela poderia ter uma troca mais controlada. Uma vida útil maior, né? Então isso aqui... Os aventais. Para a indústria é mais importante. E um segundo passo, eu acredito muito nas luvas médicas hospitalares. Entendi. E a blenda e a combinação de uma nitrílica, uma borracha sintética, um látex sintético e um látex natural? Então, é interessante. Não ajudaria, porque o peróxido tem essa qualidade, essa propriedade. Ela cura concomitantemente tanto a borracha saturada como insaturada, né? O peróxido tem essa... Como é que você vê essa possibilidade? Então, aí na prática, aqui no Brasil se pega uma luva apenas de látex nitrílico e depois de umedecida, ela escorrega que nem vidro molhado. Quando você adiciona 30%, 40% de látex natural, além da proteção química, que reduz um pouco, mas ainda vai durar 30 dias ali, sob a ação de derivados de petróleo, por exemplo, mas ela tem um grip interessante que só a borracha natural dá. Entendi, melhora a abrasão, melhora o grip, né? Então é uma combinação dependendo do mercado. Vou te dizer outra coisa, há 40 anos atrás, eu ia numa loja com a minha mulher, ela queria uma luva para cuidar de rosas, cuidar das plantas e tal. Quando foi aberta a importação para os Estados Unidos, íamos na mesma loja, tinha 10 tipos de luva, 10 modelos de luva para a mesma função, para cortar o cabo da rosa, o espinho, Quer dizer, então vai se criando produtos que acabam resolvendo, como os automóveis, né? Também. Você está tendo cada modelos, vez mais evolução. Então, você hoje se fabricava também, isso há 30, 40 anos, só um modelo. Hoje já tem apenas com os dedos ou com a palma, aqui reforçado, palma reforçada, com fibra de vidro, tudo. Então, tem um mercado muito grande para ser explorado
para crescer a produção. E você anda também aí pelo comércio, você vê muita coisa importada ainda. Ah, sim. A hora que você passa a ter um produto aqui de qualidade, que é o similar nacional, você também impede um pouco a importação. Estimula o mercado nacional, melhora tudo, melhora emprego, melhora a arrecadação de impostos. Sem dúvida. Né? Mas então é possível fazer uma... É possível em qualquer proporção. Em qualquer proporção. Isso é muito bom porque a eletrônica tem um custo, o natural tem outro custo, né? Sim. Eu acredito que a borracha, a látex natural tem um custo inferior ao látex nitrilo ou BSBR, qualquer coisa assim. E o fator que eu vejo como importante nessa é a questão também da alta produtividade, que o peróxido provavelmente dará uma produção maior do que dá a combinação do sistema convencional de aceleração. Sim. Porque isso, regulando bem a questão de temperatura, que o peróxido é fundamental, que tenha uma repetibilidade e uma estabilidade de temperatura de processo, eu tenho certeza que vai aumentar muito a produtividade do cliente, porque ele vai curar em menos tempo. Sim. E isso é um ganho importante. É um ganho importante. Isso também que nós acreditamos. E aí isso vai dar competitividade ao produto final para o cliente. Sim. Então, outro exemplo, a luva suportada precisa ficar no molde com a cura à base de enxofre, sulfírica, né? Até a desmoldagem. Se eu retirá-la, a desmoldagem é lógico, até a cura completa, até a utilização completa. Se eu tirar um pouco antes, ela deforma. No caso da luva com a cura peroxídica, ela pode ser desmoldada um pouco antes e deixar numa pós-cura secagem até a temperatura ambiente. O problema no látex é que ele contém água, diferente da borracha sólida, né? Sim. Então ele necessita de maior tempo de presença em calor. De calor, né? Para poder secar. Isso. Agora com este a temperatura de processo é baixa também, né? São temperaturas mais baixas. Então eu só vejo vantagem. E eu queria agora que você, não sou teu entrevistador, mas explique para mim, por favor, como é que está a questão da regulação. Eu ouvi falar que os aceleradores também, como TMTD, NBT, esses aí também estão meio comprometidos aqui. Então, existe uma lista de produtos restritivos, né, uma lista de substâncias restritivas que foi publicada pela ECHA na Europa, principalmente as entidades europeias que fazem esse estudo de toxicológico, cancerígeno e tal. Então se proibiu uma série de produtos, tem uma listagem enorme de produtos que estão vetados à sua utilização. Está sendo recomendado que sejam substituídos. A Anvisa, de certa maneira, também faz suas verificações aqui no Brasil e segue essas recomendações do ECHA, a ROS e outras entidades. Então, e todos nós sabemos que historicamente a cura sulfídrica à base de enxofre e aceleradores é tóxica, né? Inegavelmente tóxica. Sim. Então, o peróxido que nós utilizamos, a solução peroxídica que nós estamos utilizando é atóxico. Então, está de acordo com essas novas normativas, né, as diretrizes internacionais, e que em breve chegará aqui no nosso no Mercosul ou na Latinoamérica, né, no Brasil, e será e tem as empresas que estarão preparadas e as empresas que não estarão preparadas. Nós queremos nos preparar para ajudar a apresentar uma solução tecnológica que funcione, né, que seja realmente utilizável e aplicável na indústria, e para isso precisamos da sua ajuda também, porque nós vamos buscar soluções. Você comentou comigo do encapsulamento e certas tecnologias aí que você vem estudando. Que vão ser mais factíveis para se usar no látex. Para se usar no látex, porque nós temos que buscar essas soluções para poder tornar factível o uso de qualquer tipo de látex, independente do crome, que era a nossa grande preocupação. E queremos muito fazer isso, caminhar nesse sentido para atender, estarmos prontos, né? Nos adiantarmos ou corrermos atrás, né? Porque nunca ninguém está pronto totalmente,
para que a gente possa atender essas novas normativas e requisitos. Né? Então, D'Angelo, eu queria te parabenizar pela iniciativa de ter este podcast, porque ele pode realmente está levando informações que vão mudar o conceito do produtor. Eu sei que a indústria de látex, apesar de ser meus grandes clientes, mas ela é muito pequena perto da indústria de borracha sólida, né? Mas a indústria de látex está precisando dessas inovações, sabe? Tanto seja de balões, que é um grande consumidor, dos próprios preservativos. Uhum. Então você vai ter um material, na época da AIDS, por exemplo, os médicos com medo do vírus da AIDS, e com razão, usavam um par de luva por mão, com medo do que o vírus atravessasse, justamente por causa da permeabilidade, né? Então, com o peróxido, a segurança será maior, né? Então, eu vejo aqui um caminho muito grande para a gente continuar trabalhando, mas se abrindo cada vez mais para o peróxido em látex também. Muito bom. Eu conto com a tua consultoria, com a tua ajuda, com o teu conhecimento, para que a gente chegue a um bom termo no mercado nesse novo momento. E quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Foi um prazer enorme e uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, eu que fiquei honrado. A gente tem essa ligação de um longo tempo, né? Sim. E vamos trabalhar juntos para que a gente possa levar o Brasil, né, a tecnologia feita aqui, isso, né, desenvolvida por nós, para o mundo, né? Porque eu vejo isso como uma possibilidade, é uma busca mundial, né? Sim. Muito obrigado, Conta Marcelo. comigo. Foi um prazer. Minha saudação para você, para os seus colaboradores. Muito obrigado. E para os nossos espectadores. Muito obrigado. Tá. Um forte abraço. Outro.